Olá, bem-vindo ao canal Diário de uma Jornalista Marcial e Hospitais Mortais. Aqui eu sou a Priscila, sou jornalista e vou contando, narrando um pouquinho, né, das histórias que eu vivi em hospitais, né, no hospital, os momentos difíceis que eu tive. E eu acho que a arte marcial ela ajuda bastante você a lidar com alguns momentos. Mas tem momentos que você tá tão nervoso que você entra em choque, né? Dependendo da situação, você fica em choque, né? Você fica anestesiado, né? Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Quando meu pai morreu no Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro. Teve 8 infecções hospitalares, foram muitos meses desesperadamente tentando tirá-lo de lá. E o hospital prendendo ele, né, com as infecções, não conseguia tirar ele de jeito nenhum, assim, foi assim um verdadeiro terror, né? Você entra num processo de choque, você fica traumatizada, né? Os 8 meses que eu fiquei no Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, foram os meus piores meses da minha vida. Eu entrei num trauma, tá? Um trauma que eu dificilmente vou conseguir resolver emocionalmente. Por mais que eu faça terapia, faça arte marcial, os meses que eu passei lá, independente, claro, óbvio, isso terminou com a morte do meu pai, né? Que foi mais trágico ainda, né? Mas eu nunca imaginei, eu nunca pensei que fosse ser melhor naquele hospital, tá? Tudo que eu fui vivendo lá era um pesadelo atrás do outro, né? Entrando em conflito com as equipes, vendo coisas erradas, absurdas, seu pai não melhorando, seu pai só piorando, tendo uma infecção atrás da outra, vendo um atendimento ruim, um hospital precário. Então assim, você vai vendo que não vai ter um bom resultado, um bom final, né? Você vai vendo, você fica pensando, não vai conseguir se salvar nesse hospital. Porque o hospital e a segurança que os profissionais passam para você é crucial, né? Para o teu pai ficar bom, para a família ficar confortável. Mas eu nunca fiquei confortável no Hospital Oswaldo Cruz, tá? Unidade Vergueiro, nunca. Sempre foi um hospital muito ruim e que nunca me passou a menor segurança, assim. E como eu fui vendo que ele não melhorava, ele só piorava, tinha uma infecção atrás da outra, então eu fui tendo certeza que o serviço lá não era bom, tá? Tinha alguma coisa errada, porque seu pai vai tendo uma infecção atrás da outra, você não consegue tirar ele de lá, ele vai só piorando, sendo entubado. Então, assim, chega um momento que você tem que ser realista, né? Eu tô num péssimo hospital, entendeu? O atendimento é ruim, aqui é tudo muito ruim, e você entra num desespero, assim. Eu fiquei em choque. Total choque, choque total. Foram os piores momentos da minha vida. Dificilmente eu vou conseguir me recuperar do choque emocional que eu tive nesse hospital, tá? E que culminou com a morte do meu pai. Eu fui ver transferência para ele, mas não deu tempo mais. A gente ficou naquela esperança de tirá-lo de lá, né? De trazê-lo para casa, fazer home care em casa. A gente conseguiu cuidadoras, eu estava vendo cuidadoras para ele, fisioterapia, fono. Eu estava contratando pessoas para trazer meu pai para casa, né? Porque eu tinha esperança que ele fosse sobreviver. Então, mas foi tudo muito ruim lá, muito ruim lá. Hoje para mim é muito claro que a gente, assim, caiu numa roubada, assim, sabe? Num hospital muito ruim, que tem uma fama de bom. A gente foi enganado, tá? Sim, eu me sinto enganada de ter levado meu pai lá. Uma das piores partes, assim, o pior momento da minha vida, dificilmente eu vou ter um momento tão difícil como esse. E eu, na verdade, não sei como eu consegui sobreviver. Foi ver meu pai morrendo na UTI, sim. Quando eu entrei na UTI, ele já estava morto, né? Mas ele estava ligado nos aparelhos. Mas eu não queria acreditar que ele estava morto. Eu peguei na mão dele, a mão dele estava roxa. A orelha estava roxa, o olho dele estava parado, completamente parado. E ele estava sem no ventilador mecânico, ele não estava mais respirando. E eles conversando, batendo papo, sabe assim. Eu entrei em desespero, né? Porque eu invadia a UTI. Eu não podia esperar, né? Porque eu nunca confiei no hospital, nunca confiei neles. Eu já tinha visto transferência para ele, tinha conseguido o lugar para trazê-lo de volta, para trazê-lo para outro hospital. Aí, o pior momento da minha vida foi ver meu pai morrendo. Eu peguei na mão dele, a mão dele estava gelada, roxa, roxa. E eu conversei com ele.
Mas você não quer acreditar, né? Aí eu entrei em choque, fui falar para eles fazerem alguma coisa, mas já era tarde demais. Meu pai teve muitas infecções nesse hospital, não tinha, eles acabaram com o organismo dele. Que já era um organismo fraco, ele não teve nada a favor dele. Ele teve um hospital contra ele, né? Tudo contra ele. E eu reclamando, na ouvidoria, um monte de reclamação, porque eu fui vendo um monte de absurdos, ele com os caras, ele machucado, ele uma infecção atrás da outra, entubado, traqueostomia, não explicaram pra gente o que era. Então assim, foi uma coisa desesperadora. Eu vi meu pai pela última vez uma sexta-feira, né? Ele morreu no sábado. Na sexta-feira à noite eu fui lá, vi. Ele sabia que eu estava lá porque ele começou a ter... O batimento dele foi para 123 quando eu cheguei. Eu conversei com ele. Eu sei que ele me ouviu. Mas ele não falava, ele estava com traqueostomia. E eu nunca vou saber o que meu pai quis falar antes de morrer. Nunca vou saber. Isso é uma angústia que você carrega com você. É mais um trauma, né? Acho que a arte marcial me ajudou muito, senão eu não teria aguentado. Mas na verdade você entra num processo de choque. Você acha que não é com você que está acontecendo, você acha que aquilo é um filme, né? Você não acredita que é o seu pai que está assim. Eu não consegui absorver, né? Eu acho que até hoje, né? Faz 6 meses que ele morreu, eu não consegui ainda, né? Acordar. Eu não consegui, ainda estou num processo de choque. Mas foi o pior momento da minha vida, foi entrar na UTI e ver daquele jeito. Foi terrível. Não dá pra se esquecer, né? Aí depois eu tive que buscar sozinho o corpo dele. E faria isso mesmo, se ofereceram para ir comigo, mas eu quis ir sozinha buscar o corpo dele. E esperei um bom tempo porque você não quer acreditar que seu pai tá morto. Você não quer acreditar, né? Então eu fiquei um tempo procrastinando para ir lá porque eu achava que ele estava vivo, né? A hora que você chega e vê que seu pai está morto, você tem que constatar a verdade, está morto. Então eu fiquei procrastinando isso, né? Ver o corpo dele foi assim, choque. Eu não consegui sair do lugar. Porque eu cheguei no hospital, fui no carro da funerária, só eu e o rapaz da funerária, né? E ele estava muito nervoso. Eu estava com um ódio do hospital, era uma coisa extrema, né? O ódio do hospital era uma coisa extrema, né? Porque é óbvio que eu culpo o hospital pelo que aconteceu. Sem dúvida nenhuma. Se levar um pai para fazer uma biópsia e trazer ele ter 8 infecções, é óbvio que é o hospital que é responsável por isso, né? Eu me sinto enganada, né? Eu fui enganada por esse hospital. Porque eu jamais teria levado meu pai num hospital assim. Jamais, né? Mas não é algo que dê para você voltar atrás. Né? Morreu, acabou. Uma decisão que você toma errada é fatal, não dá para arrumar. Então eu cheguei lá à noite, 7 horas, ele morreu 12h50. Eu fui, não, a hora que a médica veio falar que ele tinha morrido, eu tive um surto. Chamei ela de tudo quanto é nome. Tive um surto, porque ele podia ter sido socorrido. Aí você acha que você acha que você não vai passar por isso, assim. Eu nunca imaginei nos meus piores pesadelos passar por isso, né? Chegar lá, ver o corpo do meu pai todo machucado, embrulhado num lençol. Não veio nenhum funcionário do hospital me receber, nenhum. Eles são extremamente desumanos, mas eu nunca acreditei realmente que fosse ter algum tipo de atendimento bom, porque eu nunca fui bem atendida lá. Nem eu, nem minha família. E ele... Claro, se você tem um hospital que causa 8 infecções hospitalares pro teu pai, é óbvio que o atendimento desumano é ruim, né? 8 infecções hospitalares já diz isso, né? Que é um hospital ruim. E aí ele pegou, aí eu peguei e fui, né? À noite, fui lá, subi. Entrei, né? Porque o corpo, eles colocam o corpo tipo numa garagem, assim, né? Onde ficam os quartos, os carros, né? Uma garagem, eles botam um quarto lá e eles colocam o corpo, né? O corpo do meu pai tava lá, em cima de uma maca prateada, embrulhado num lençol, assim. Foi uma coisa assim, é uma cena de filme de terror, tá?
Aquilo que eu vi era uma cena de filme de terror. Só que a diferença é que era realidade, era verdade, não era um filme. Era verdade, era minha vida e era meu pai que estava lá. E eu não quis acreditar, né? Falei, não, não é possível. Eu chamei ele, chamei meu pai umas 3, 4 vezes, achando que ele fosse levantar. Eu não queria acreditar, não era possível, né? Eu achava que ele fosse levantar, que não era ele. Mas é uma situação muito difícil, porque eu estava sozinha e eu tinha que resolver. Eu tinha que trazer o corpo dele, era o mínimo, né? Era meu pai, né? Então eu peguei e fui sozinha, estava sozinha, ele estava sozinho, não tinha nenhum funcionário, tá? Nenhum, só eu e o rapaz da funerária, um caixão. Aí eu fui lá, cheguei perto dele, levantei um pouco, mas foi muito difícil, eu não sei nem explicar o que foi isso, eu não sei definir, eu não me lembro o que eu senti, de tão traumático que foi para mim isso, tudo isso, viver essa situação nesse hospital. Foi assim, eu não indico para o meu pior inimigo isso, não indico para o meu pior inimigo. Eu cheguei, eu fui levantando o lençol, fui vendo que era a cabeça do meu pai. Eu fui reconhecendo. Que era ele. Imóvel. Ele estava assim, ele estava com um negócio no olho, a perna amarrada, a perna dele estava amarrada, ele estava só de cueca, de fralda, o corpo todo machucado. Ele estava assim com a boca semi-aberta, os dentes que ele tinha colocado tinham saído. Foi uma cena terrível. Nossa, você não acredita que é o seu pai, você não acredita. Aí eu peguei e falei, meu Deus, nem lembro o que eu falei. Cheguei perto dele, abracei ele e ele estava com fungo, meu pai. Eu corri risco de pegar fungo, né? Porque eu abracei ele, o cadáver dele, eu abracei o cadáver dele. Não era mais ele, né? Eu não acreditei. Aí eu fiquei muito com raiva, comecei a xingar o hospital de tudo quanto é nome. Dizer o que eu penso, né? Que é o hospital que foi responsável pelo que aconteceu com ele. Causar 8 infecções hospitalares para uma pessoa frágil. Hospital, claro, é o hospital. Aí eu estava muito nervosa, xingando o hospital de tudo quanto é nome. Foi isso que me manteve. Foi a raiva que me manteve. Aí o rapaz já começou a manusear o corpo dele para pôr no caixão. Eu não conseguia sair do lugar. Eu fiquei parada. É o choque, né? É o choque. Eu estava no choque. É choque. Eu fiquei parada, onde eu estava, não conseguia tirar o olho do meu pai, eu não conseguia sair do lugar. Foi muito chocante para mim, eu não vou conseguir. Eu vou fazer 1000 anos de terapia, 1000 anos de arte marcial, não vou conseguir. E aí ele tirou aquele negócio que estava no olho do meu pai, tá? O olho dele era de susto, era de pavor. Eu nunca vi um olhar assim. Não dá para esquecer, né? Não dá, você não consegue esquecer. A perna dele amarrada, nossa senhora. Meu pai era um homem muito bonito, muito elegante, muito arrumado. Você nunca imagina que você vai ver seu pai assim. Aí ele tirou, eu vi, o olhar do meu pai era de pavor. Não consigo imaginar o que ele sentiu quando estava morrendo, não consigo. Para ser sincera, eu prefiro não pensar no que ele sofreu. E aí, uma pessoa que estava lá falou, olha, vem pra cá, você não vai conseguir ver isso, né? Porque eu fiquei assim, eu não conseguia sair do lugar. Eu fiquei fiquei estática. Eu tava num choque, eu congelei. Aí ela me tirou, o cara fechou a porta. Aí eu falei, não, eu vou entrar, eu vou tirar foto do corpo do meu pai. Porque tem provas aqui de que tem alguma coisa errada. Aconteceram coisas erradas nesse hospital, eu vou tirar foto do corpo do meu pai. Consegui tirar algumas fotos do corpo do meu pai, amarrado daquele jeito, pesadíssimo.
A minha raiva era muito grande, a minha indignação, a revolta, né? De você levar um pai para fazer uma biópsia e tirar o seu pai assim, ter uma infecção atrás da outra. É um absurdo isso. Os hospitais do século XVIII e XIX tinham infecções hospitalares, que nem o Oswaldo Cruz, da Unidade Vergueiro, que era um hospital do século XIX, ele não é do século XX, XXI. É inconcebível hoje em dia um hospital ter tantas infecções hospitalares, né? É inconcebível, com tanta tecnologia, com protocolos para ser seguidos, com serviço de infecção hospitalar, que eu acho que não funciona, tá? Então, eu tirei foto do meu pai, tudo. Foi bem difícil, mas eu estava muito nervosa, com muito ódio desse hospital, eu sigo. E aí ele pôs o corpo do meu pai dentro do caixão. Foi terrível, terrível. O meu pai, ele poupou a gente de tudo, né? Ele resolveu, ele organizou todo o enterro dele. Ele comprou o caixão, ele organizou tudo. Ele quis poupar a gente de qualquer sofrimento, de tão maravilhoso que ele era, um pai maravilhoso. Ele poupou a gente de tudo porque a gente não tinha condições de decidir coisas. Você não tem condições de decidir coisas numa situação dessa, porque meu pai teve uma morte trágica. Pra mim, é uma morte, é um assassinato, né? Uma pessoa morrer de tantas infecções não é uma morte normal, né? Uma pessoa ter 8 infecções no hospital, Covid, é um absurdo, né? Ele tomou todas as vacinas, ele era super cuidado, né? Meu pai cuidava muito da saúde, tomou todas as vacinas. Como é que pode, né? Pegar tanta coisa nesse hospital? Porque é um hospital que não tem cuidado, né? E para um filho é muito difícil aceitar isso, muito difícil. A gente sempre cuidou muito dele, sempre se preocupou muito com ele, não deixava ele sair de casa, não deixava ele fazer nada, né? A gente não deixava meu pai fazer nada, a gente cuidava dele tudo, a gente não poupou ele de tudo. Então é muito revoltante, né? Você levar um pai para fazer uma biópsia e você trazer seu pai morto, seu pai ter várias infecções, antes não tivesse levado, né? Você leva um pai para um hospital é para as pessoas protegerem o seu pai, não para prejudicarem a saúde do seu pai, tá? Na verdade é isso a minha revolta, né? Então, eu diria para vocês, se vocês têm um pai de idade, não leve para um hospital. Os hospitais não são confiáveis, tá? Não são. Principalmente esse, tá? Esse que eu tive problemas, porque é um hospital que ele faz uma propaganda enganosa, tá? Ele faz a propaganda da outra unidade deles, da Paulista, e vende em cima da Vergueiro, que é uma unidade popular abandonada, precaríssima, tá? O pronto-socorro deles é precário, é tudo precário, tá? Lá. E aí meu pai teve, óbvio, esse monte de infecções hospitalares, porque lá eles não tinham uma limpeza adequada. Os quartos ficavam sujos de um dia para o outro, né? Então é isso. Eu vou demorar muitos anos para absorver isso, de verdade. Se eu absorver, nenhuma terapia, arte marcial dá conta disso. Não dá conta disso. Nada dá conta disso. Você fica pensando o que meu pai quis falar no último momento de vida dele, porque ele tentou falar comigo, né, na noite anterior, e eu não sei o que ele queria falar. Eu não sei. Eu deixei meu pai bem lá, né? A noite que eu estive lá, a última, ele parecia bem. E de repente se pega ele dentro do caixão, entende? Então, assim, muitas coisas acontecem num hospital, numa UTI, que você não sabe. Mas é estranho, né? Você deixou seu pai bem e de repente você pegar o seu pai mal na noite, no dia seguinte. Planejando trazer ele para casa, com home care, cuidadora, físio. Eu falava para ele, pai, a gente vai levar você para casa, você vai fazer todos os tratamentos lá, você vai andar. Meu pai chegou andando, respirando, falando. E em 3 meses ele acabou, ele foi detonado. Os próprios médicos lá, eu falei, vocês estão vendo meu pai melhorar? Eles, não. Então, eu falei, se alguma vez vocês viram meu pai melhorar nesse hospital? Não. E a gente foi tentando pensar mesmo numa transferência, mas a gente queria trazê-lo para casa. A gente não queria levá-lo para outro hospital, porque a gente não confia em hospital. Eu não confio em hospital mais, de verdade. Hospital, para mim, simboliza a morte, infecção hospitalar. Não existe hospital com infecção zero. Esse, então, eu não passo nem na esquina. É isso, gente.